Boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão a Deus e a todos os mentores da nossa Casa de Emmanuel por mais uma oportunidade de estudo, toda quinta-feira às 7h30. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. E hoje a nossa irmã Júlia vai nos guiar pelo capítulo 34. Então convido também a Julinha a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos ao alto, a Jesus, ao nosso mestre, ao nosso modelo, a Emmanuel, patrono desse curso, patrono da casa que nos assiste, nos ajuda a manter focados o estudo. Assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome desses mensageiros do teu amor, que damos por iniciado o estudo da noite do livro Pão Nosso, pedindo a tua proteção, o teu amparo, para que a noite seja proveitosa e para que todos que possam acessar esse canal possam ter uma mensagem de luz, de paz e de bem. Graças a Deus. Então, dando início, né, ao nosso estudo, como o Vitor já falou, a gente está no capítulo 34. Hoje nós temos um título, Lugar Deserto, e é uma passagem, né, que está em Marcos, capítulo 6, versículo 31, e a gente vai ler agora, né? E ele lhes disse: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Essa fala que Jesus traz aqui, né, que Marcos escreve para que a gente possa ter esse entendimento, está numa passagem que tem o título A Primeira Multiplicação dos Pães. Então, tem um sentido para que Jesus faça esse convite, né? Vinde aqui para um lugar deserto e repousai um pouco. Eles estavam atendendo a multidão, né? E naquele momento Jesus pede para que eles atravessassem o mar da Galileia, fosse para o outro lado, no lugar mais deserto, para que eles pudessem repousar um pouco, né? Só que a turba, né, sedenta de alimento espiritual, foi ter com eles. E mais adiante, a gente acompanhando no capítulo, a gente vê que ficou mais tarde e todos estavam com fome. E foi aí que houve essa multiplicação dos pães. Mas esse convite que Jesus faz, né, para os discípulos para se recolher, a gente e quando ele coloca, né, essa palavra lugar deserto, é para que a gente possa entender, porque Paulo também tem na carta aos Hebreus um convite também, quando Paulo fala que temos um altar. E esse lugar deserto, na realidade, não é um lugar físico, né? É esse altar que Paulo fala em Hebreus capítulo 13, 10, quando ele convida, né, a que todos nós temos esse momento de interiorizar, né, de aquietar, de sossegar. E Emmanuel, ele traz essa mensagem, inclusive com essa frase de Paulo sobre o altar, lá no Fonte Viva, capítulo 93, que o Emmanuel vai explicar para nós, através dessa fala de Paulo, que ele comenta que os templos de pedra despertam nossas consciências, ou seja, os lugares, né, da oração, ela vai despertar a nossa consciência para esse contato com a espiritualidade. Mas esse altar íntimo cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade, e que as nossas oferendas sejam o amor ao próximo e que possamos prosseguir no trabalho que nos cabe. Então, é um convite, né, a esse altar íntimo, né, que é esse não mais uma casa de pedra, né, um altar, sim, construído dentro de nós. Para quê? Para que a gente possa, munido desse amor, desse contato com o divino, com essa celeste bondade, a gente se aproximar cada vez mais dele, né? E trazendo também
para nós aqui sobre Marcos, porque como é Marcos que traz esse versículo, vamos tentar entender um pouquinho sobre Marcos. Marcos, ele não foi apóstolo de Jesus, tá? Ele não está contado entre os 12, mas ele coube a ele a redação desse evangelho, que serviu de base como estrutura de outros evangelhos. Marcos, ele foi discípulo de Pedro. Marcos, o nome dele, na realidade, era João Marcos, e ele era sobrinho de Barnabé. Então, ele teve uma orientação de Paulo, a princípio, para segui-lo. Depois, ele abandonou aquele segmento por várias razões. E, mais tarde, a convite de Pedro, ele segue e faz esse evangelho. Então, era isso que eu tinha para comentar, a princípio, sobre a fala do lugar deserto, sobre Marcos. E se alguém também quiser pontuar alguma coisa, fica livre aí a fala. Só que é interessante, né, que com certeza esse lugar deserto não é um lugar, mas ao mesmo tempo ele aproveita uma situação recorrente nos evangelhos, na Bíblia, que é de diversos, inclusive Jesus, né, também fez esse movimento e diversos profetas de irem literalmente ao deserto em alguns momentos, né, para exatamente fazer esse momento de prece, de oração e de reflexão. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ver durante a lição que o objetivo é exatamente encontrar esse lugar dentro da gente, não exterior, mas é interessante essa referência a um lugar literalmente exterior que foi utilizado pelos profetas e até mesmo por Jesus durante a sua estadia na Terra como um momento de afastamento do cotidiano, de recolhimento, e aí fazendo essa analogia com esse lugar deserto literal ao lugar deserto que a gente vai entender mais profundo desse estudo. Então, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, que tem: a exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Então, esse convite de Jesus, né, tem uma grande importância, não só para os discípulos, como a gente já falou, mas também para todos os tempos. Então, eu coloquei aqui para a gente pensar que esse chamado de Jesus, ele está sempre presente para todos nós em nossas vidas, quando Cristo fala para nós: vinde a mim. Né? Esse convite está sempre feito, né, para que a gente possa ir. O movimento tem que ser nosso. Né? E nesse momento do versículo, né, Jesus orienta ao descanso, após um dia de grandes trabalhos junto ao povo. A gente sabe disso porque eu já fiz esse comentário. Então, o descanso físico é importante a todos nós. E o descanso também para silenciar a mente. Joana de Ângeles, ela tem uma fala que ela diz para nós que nós temos de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Então, quando a gente pensa nesse lugar deserto, né, nesse recolhimento íntimo, é realmente para silenciar, né, para que a gente possa ter essa conexão. Mas, sobre o trabalho, né, sobre esse descanso, a gente vai pensar, porque nós estamos encarnados, né? E nós precisamos literalmente desse descanso. E Kardec fez essa pergunta aos espíritos quando ele disse para nós, lá na terceira parte, na pergunta 682, ele perguntou se, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não constitui uma lei da natureza? E os espíritos disseram: sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de dar um pouco mais de liberdade à inteligência para elevar-se acima da matéria. E na outra questão 683, Kardec ainda pergunta: qual é o limite do trabalho? E os espíritos respondem: o limite das forças. Além disso, Deus deixa o homem livre.
Então, nós vemos aqui a importância do descanso, né, do repouso. Por isso, Jesus também convida aos discípulos, né, se recolher. Mas a gente vai ver aqui que tem muito mais do que recolher e descansar o corpo. A gente vai entender agora nos próximos parágrafos. Deixo para vocês aí. Para um trabalho de qualidade é preciso descansar, né? É preciso a gente estar apto para fazer os trabalhos. Eu sei que é importante a gente maximizar o nosso tempo aqui na Terra no objetivo da evolução espiritual, mas muitas vezes a gente interpreta isso errado, né? Achando que tem que assim trabalhar enlouquecidamente, sem parar, tá sempre ali servindo a todo mundo e não é bem isso, né? A gente tem que ter os momentos de repouso, tem que ter os momentos de descanso físico, como você falou, e principalmente espiritual, que é o que a gente vai ver realmente mais à frente, né? A necessidade dessa restauração para que a gente realmente não fique só no automático também, né? Só no automatismo, para que a gente faça as coisas com profundidade, com vontade, com carinho, porque também é muito comum a gente entrar num automático, quando a gente faz as coisas sem parar para refletir para onde estamos indo, qual é o objetivo, o que, que eu quero com isso. Se a gente não faz essas reflexões, se a gente fica ali só no automático, no automático, no automático, quando você vê, você nem percebe o que você está fazendo, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Clique, que é um filme de comédia do Adam Sandler, né? Que ele ganha um controle remoto e o controle meio que vai permitindo que ele vá passando no automático, né? As coisas que seriam as coisas chatas da vida, né? Assim que é exatamente você ter que trabalhar, ter que se esforçar, ter que estudar para pular, né? Para você já pular só pro resultado, né? Só que aí exatamente, ele, né, a moral do filme é essa, você perde a sua vida inteira se você não aproveitar as conquistas, né? Se você quiser só pular para a recompensa, você entra numa vida automática que quando você olhar para trás você nem viu a vida passar, né? Então, a importância desses momentos de reflexão na nossa vida. Isso aí. Então, vou seguir. Agora eu vou ler 2 parágrafos, tá? Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. Aí, aqui o Emmanuel já vai explicando para a gente que esse lugar à parte, né, em que o mestre aguarda todos nós, os aprendizes, para o repouso, aí ele fala construtivo em seu amor. Então, não é repousar por repousar. É importante a gente ver os espíritos falando para nós, mas a gente pode aproveitar também para essa construção, né, desse altar, né? E aí ele fala, né, que temos esse santuário íntimo do coração. Então, o repouso, eu coloquei aqui que o repouso, como vimos na resposta dos espíritos superiores, é necessário. Porém, esse repouso pode ser construtivo no amor de Jesus, mas para isso precisamos aprender o caminho desse lugar. Porque é importante, né, a gente ter essa construção desse amor, mas a necessidade que a gente aprenda como chegar, né? E o coração é o símbolo das emoções. E voltar para dentro, né, que a gente sempre fala isso aqui, nesse mergulho que precisamos fazer, nos afastando, né, dessas distrações externas. E quais são essas distrações normalmente externas, né? São as conversas, é o celular, são imagens, televisão, todos esses chamados do mundo, né? E também, né, precisamos nos afastar desse ruído mental. O que é esse ruído? É esse fluxo constante desses pensamentos, como disse Joana lá para nós, de 60 a 90 mil pensamentos, né? E muitas das vezes pensamentos negativos, que volta e meia nos assolam.
né? E ninguém está livre deles, né? Dessa invasão desses pensamentos negativos. E isso vai gerar o quê? Vai gerar estresse, preocupações, vai gerar medo, ansiedade. E para que a gente possa se escutar ou escutar essa voz, a necessidade de silenciar, né? E é preciso o quê? Aprender a silenciar, né? Então a gente sabe que tem as meditações, tem as músicas mais suaves, a gente sabe disso tudo, né? E fazer esse silêncio na alma é uma decisão. Eu preciso querer isso, porque senão, como o Vitor falou, a gente está sempre no automatismo e nunca se tem tempo, nem para uma parada. Então, eu preciso ter uma decisão de querer meditar, de querer entrar nesse altar, né? E é uma decisão pela saúde, que é muito necessário, e é uma decisão para a conexão espiritual. Esse silêncio é para essas duas coisas. E nos recolher nesse campo íntimo, onde podemos construir dentro de nós esse reino de Deus. Agora, essa construção do reino de Deus serve também para quê? Para que possamos oferecer um pouco desse céu que a gente vai construir em nós para o outro. Porque a gente só pode dar ao outro o que for bom ou ruim que construirmos. Então, se a gente se habituar a ter essas decisões para construir esse reino dentro de nós, dessa paz íntima, nós vamos dar ao externo isso também. E tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é de número 146, que Kardec perguntou se a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. Uma sede. Nós temos essa sede? E aí os espíritos disseram não. Porém, ela reside mais particularmente na cabeça, nos grandes gênios e em todos aqueles que pensam muito. E no coração, naqueles que sentem muito e cujas ações todas referem-se à humanidade. Quer dizer, literalmente não tem, mas existe, né? É a mente e o coração. Então, a gente precisa trabalhar a mente na parte intelectual, que é o avanço, né, da inteligência, e esse coração, que é a nossa moral, que é esse nosso progresso, que nós vamos, todos nós estamos aqui para essa evolução. Deixo aí aberto. Eu achei interessante que ele fala do. Oi, Doroteia, você quer falar? Acho que seu microfone está desligado. Pode fala Desculpe. você primeiro, depois eu falo. Não, tudo bem. Não, exatamente, eu concordo plenamente com isso, e aí vai se formando uma coisa muito importante, a conjugação do cérebro, né, que é o raciocínio, com o coração, que é o sentimento. Quanto mais se vai tendo como modelo Cristo, né? Quanto mais nós vamos construindo o quê? O reino do céu dentro de nós. Quer dizer, aos poucos, claro que ainda estamos longe disso, mas estamos construindo esse reino dentro de nós. E quanto mais nós construirmos esse reino do céu dentro de nós, mais nós vamos doar sem precisar estar tirando de volta para nós, que é muito comum nas relações humanas. Eu dou e eu quero que você me dê. Eu quero e que a relação começa a ficar muitas vezes torturante. É a construção do reino de Deus dentro de nós. É muito importante. Ao mesmo tempo que nós somos seres que nos doamos, que ajudamos, que amamos, nós não sugamos ninguém. Que é muito comum nas relações. Eu dou, mas sugo mais do que aquilo que eu dou. Né? E é por isso que o mundo fica, muitas vezes, machucado por um amor doentio, que não é o amor do Cristo. Ele veio, ensinou e depois saiu, mas nos deixou para nós continuarmos a trabalhar como ele trabalhou. Ele deixou o modelo. A gente não segue por comodismo, muitas vezes, mas ele deixou. Né? Era isso que eu queria falar. Desse parágrafo que eu achei interessante é que ele bota que é aprender o caminho, né? Então é algo que a gente precisa aprender.
É algo que Isso, a gente. E como é que a gente aprende, né, na vida? A gente aprende com aula, né? Com um professor, com um instrutor, com alguém que já sabe nos ensinando. Então aí eu lembrei a importância da gente desde novo estar buscando isso, né? No caso, nós perante os nossos filhos, estarmos levando eles à evangelização e estarmos sempre buscando. Que aí muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas se Deus está em todo lugar, você não precisa estar no centro espírita para estar com Deus. E é verdade, você não precisa estar no centro espírita para estar com Deus. Mas o centro espírita é uma oportunidade bendita que Deus coloca no nosso caminho, é uma escola espiritual à nossa disposição para aprendermos. Lá tem professores, lá tem pessoas experientes, lá tem, geralmente todo centro tem uma boa biblioteca, né, com livros, pessoas para nos instruir, e aqui está claro que a gente precisa aprender. E vai ser difícil da gente aprender sozinho dentro de casa, né? Nem todo mundo é autodidata, né? É importante esse convívio em grupo, a família que a gente forma no centro, a troca de isso, experiência, tudo que a isso. gente vai aprendendo. Então a gente aprende melhor, aprende mais rápido, aprende fixa melhor. Então a importância, né? Me veio na minha mente lendo essa questão do aprender, esse alerta da importância da gente estar presente no centro, nos estudos, nos trabalhos, realmente fazendo parte do grupo, né, do convívio. E, inclusive, e aí até fazendo um link com o que a gente comentou no primeiro parágrafo do descanso material, que também a gente não pode esquecer que a doutrina espírita nos ensina que enquanto a gente dorme, a gente desdobra, né? O espírito não dorme. Quem dorme é o corpo físico. Então, e aí? Como é que você sabe para onde o seu espírito vai depois que você dorme? Você se prepara para dormir? O que você está fazendo antes de dormir? O que você anda assistindo antes de dormir? O que você anda lendo antes de dormir? Porque isso tudo é aprender o caminho para chegar nesse lugar, né? Tudo isso faz parte do aprendizado desse caminho que a gente precisa conseguir, porque muitas vezes a gente dorme e mesmo durante o sono a gente acaba não indo para lugares muito interessantes. Então, faz parte também do nosso aprendizado. Era isso. E, e essas trocas afetivas na casa espírita, ou bem coordenadas por aqueles que sabem mais do que a gente, que ensinam o Evangelho, nos ajudam a levar isso para a nossa família, porque é realmente na nossa família que estão as dificuldades maiores na nossa. Tem os grandes espíritos que fazem parte da nossa família carnal, que vêm nos ajudar, mas tem os difíceis também, né? Então, a casa espírita prepara para que, através dessa família espiritual mais amorosa, onde não tem certas obrigações, mas tem as trocas afetivas espontâneas, para a gente levar para o nosso lar, que é lá que está realmente a dificuldade nossa. E do outro também, né? Muito rico, muito lindo isso tudo, muito lindo, né? Eu vou seguir aqui no outro parágrafo, que começa assim: de modo algum se reteria o Senhor tão somente a soledade dos sítios que favorecem a meditação, ou seja, essa parte solitária, né? Onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Então, não é só, né, nesses lugares, né, físicos, né, que favorece a meditação. Aí ele diz, né, reportava-se a câmara silenciosa que está dentro de cada um de nós. Aí eu coloquei aqui que essa paz interior ela nasce, portanto, de algumas situações. Primeiro, né, do alinhamento entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, né? E essas ações têm que estar alinhadas com o quê? Com as leis divinas. Então, há necessidade, para que a gente encontre essa paz, a gente trabalhar esse alinhamento, sentimento, pensamento e ações. Mas o quê? Dentro de uma lei.
que é a lei do amor, né? E a oração, que a gente sempre reforça isso bastante, que a oração é uma prática, né, essencial na busca por essa paz interior. E porque quando nós oramos, nós fazemos essa conexão com o plano espiritual. E aí a gente permite, né, que as vibrações elevadas nos envolvam, aliviando o peso das nossas preocupações e trazendo para nós uma clareza mental. Para isso serve essa conexão, essa oração, para nos acalmar, né? E a prece sincera é uma oportunidade de fortalecer a fé e de recordar que, apesar das dificuldades, nunca estamos sozinhos, que os nossos mentores espirituais, eles vão nos amparar e nos orientar sempre. Sempre. Por quê? Porque nós estamos numa jornada evolutiva. Então, a gente nunca está sozinho. Como disse tia Eurípides, que invisibilidade não é ausência. Então, se a gente faz a conexão, a gente consegue se aproximar desses espíritos elevados, trazendo para nós um conforto, né? E a Joana traz para nós no livro dela, no livro chamado O Homem Integral, ela tem um capítulo, que é o capítulo 35, ela fala sobre meditação e ação. Eu tirei duas frases desse capítulo, que eu vou falar agora para a gente. Aí ela diz que uma das diferenças entre quem medita e aquele que não faz isso é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. Então, aquele que medita, ele enfrenta, né? Ele age com paciência. O segundo, que não medita, ele reage com desesperação. E aí ela diz, assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Então, quer dizer, quando a gente faz essa meditação, né, e tem aquele que faz e o que não faz. O que faz, ele consegue, né, encontrar essa paciência nas ações. E aquele que não é sempre desesperado, né? Está sempre em busca do externo, né? E sempre agredindo, porque a pessoa sempre acha que é o outro que te faz mal, né? Que tudo errado está fora, não é dentro, né? Então, essa conexão com a parte espiritual vai nos dando calma. E para a gente viver no mundo, há necessidade disso. Aí a Vera quer falar aí. É só para complementar tudo isso que você já falou. Aí nós vemos que não temos a necessidade de nos tornar um eremita isolado da sociedade, né? Porque está dentro de cada um aprender sobre tudo que você falou aí e chegar um momento, claro que isso não é fácil, não é a todo momento que se consegue, né? Às vezes você tem que ter uma idade bem avançada para chegar lá, outras nem chegam, mas é muito importante a gente ir treinando, seja através de meditação, yoga, religião, sossegar um pouco. E eu sempre tive essa necessidade, às vezes, de sossegar, porque aquele burburinho diário, é trabalho, é condução, é criança, é isso e aquilo, chega uma hora que você se estressa. Isso aí independe muda de uma pessoa para outra. Mas sabemos que não é necessário se isolar no meio do mato, no meio do deserto, nem de se trancar em algum lugar como eremita para conseguir isso. Eu não acredito nem que todos os eremitas tenham conseguido, assim também como eu acho que perde a parte da sociabilidade, né, de socializar. Porque é no meio dos problemas que a gente aprende a silenciar. Que todos nós temos problema nesse planeta Terra, em algum momento. Só isso para completar. Mais alguém? Só através da relação com o outro é que a gente cresce. É isso. Né? Mas assim, eu entendo que o Emmanuel quer dizer aí é exatamente o que a gente já estava falando. Que não é necessário um lugar físico necessariamente para isso, né?
Ele está se referindo a esse lugar interior. Mas que quando a gente está num lugar de natureza, assim, né, num sítio, nossa, mas que facilita, facilita, né? Ajuda pra Muito, caramba a gente a alcançar muito, essa muito. tranquilidade quando a gente está num rodeado de natureza, de ver. Não sei se ainda é porque ainda não estamos, né, nessa evolução tão grande para conseguir realmente em qualquer ambiente estar em paz, né? O físico ainda ajuda bastante, né? Poxa, eu botei uma vez um vídeo lá no grupo da casa de uma meditação, né? Até esqueci qual é o nome da meditação, é em Teresópolis. Não sei se você já ouviu, é Petrópolis, eu acho, é um grupo em Petrópolis que você se matricula lá e aí não pode levar celular, não pode levar nada. Você tem que passar lá não sei quantos dias, agora eu também não lembro de cabeça, era 10, 20 dias, não sei. Não tem celular, não tem nada. Nossa, eu fiquei com a vontade, assim, tomara que Deus permita que um dia eu possa fazer essa meditação. Porque eu fiquei com muita vontade de conseguir fazer, mas 10 dias sem celular, acabou, todos os meus clientes vão me dispensar. Mas quem sabe um dia. Vou seguir aqui. Aí o parágrafo que diz para nós assim: além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que emerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento ou solidão no mundo, embora servindo-o diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. A gente sabe que existe uma dificuldade, né, de estar no mundo, né, sem ser do mundo, né? E muitas das vezes, por você se colocar numa religião, né, de ter esse momento religioso mesmo, né, de religiosidade, dessa conexão, muitas das vezes as pessoas que não comungam com essas ideias, muitas das vezes te criticam, né? E você é taxado de várias situações. O beato, o neurótico, o fanático, ou você agora só vive para aquilo, porque. E querem que você vire santo de um dia para o outro, porque já que você está na religião A, B e C, por que você também não já mudou? Então você tem que saber tudo e você tem que resolver tudo. E as coisas a gente sabe que não processa dessa maneira. E lá no nosso evangelho que eu trouxe, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, o homem no mundo, né? É um espírito protetor que traz para nós ali uma vasta informação para que a gente possa entender o que é esse homem no mundo. E eu tirei aqui uma parte para a gente entender, que ele diz para nós: não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época. Como devem viver os homens? Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Aí ele completa aqui: sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Então, há necessidade da gente ter esse controle, né? E a espiritualidade não quer da gente, como disse esse espírito protetor, que a gente entre numa vida mística, que a gente vive fora, como a Vera falou, de um ermitão. Não, a proposta não é essa, né? Então, e que a gente também, não é porque a gente ora, que a gente frequenta um templo religioso, que nos tornamos melhores, né?
sabendo tudo, né? E que as pessoas possam olhar para a gente, né? Como aquele diferente. Não, estamos na sociedade, vivendo aqui, né? E tentando aprender um com os outros, porque nós precisamos do outro para a convivência e para o nosso crescimento. Deixo aí para vocês agora. Eu lembro que quando eu comecei a levar bem a sério o espiritismo mesmo, aí me chamavam de espírita crente. Mas eu achava legal, eu não me ofendia, não. Eu achava bom, porque era crente no melhor sentido da palavra, né? Seria aquele lado bom dos crentes, né? Que geralmente são muito assim responsáveis, né? E seguem as coisas. Então, eu levei para o lado bom, não achava ruim, não. E é importante mesmo que a gente tenha disciplina, que a gente até eu vejo como uma coisa boa você se sentir desconfortável na sociedade do jeito que ela ainda é, né, no nosso mundo, porque é uma prova de que a gente não está satisfeito, que a gente não está no lugar certo, que a gente quer corrigir, que a gente quer fazer melhor. Porque se você está achando que do jeito que tá bom, né? Se você é aquele tipo de pessoa que se adapta ao mundo do jeito que ele tá, não, eu vou me aproveitar. Já que tem gente que é assim, então eu vou estudar aqui a mente humana, eu vou usar das técnicas para enganar, para poder, né, para poder ludibriar, e o mundo é isso mesmo, o mundo é dos espertos, e aí você ainda acha que, né, você ainda até se considera que bom, ó, eu tenho sucesso porque eu li, eu fiz eu soube me aproveitar das deficiências e das dificuldades dos outros, e aí você se sente orgulhoso disso, isso quer dizer o quê? Que você está bem adaptado a um mundo doente, a um mundo pernicioso. E isso não é bom. O bom é que você esteja insatisfeito, que você esteja incomodado, que você não se sinta, tipo, sei lá, que você não se sinta no lugar certo, que aqui não deveria ser meu lugar. Mas aí, lógico, não porque você acha que você é melhor do que os outros, mas isso é uma sensação de que você não se sente bem do jeito que tá, e então você. Porém, você está aqui, né? Mesmo se sentindo mal. Isso tem né? A gente sabe que ninguém está onde não deveria estar. Então, existe um propósito, né? Então você tem que ser a peça, você tem que ser a ferramenta de transformação para esse mundo melhorar, né? Pode falar, Verinha. Só para complementar essa parte que você falou aí, não quer apagar aqui a mãozinha, do que o Vitor falou, eu comecei cedo, aos 13 anos, a buscar a parte espiritual, né? A isso, aquilo, a ler, e eu sempre tive o hábito muito de ler. Claro, cada época você lê o tipo de coisa, né? E no meu primeiro casamento, eu lia bastante. E o meu marido chegava às vezes em casa, eu estava lendo, dizia assim para mim: Nossa, você parece uma taça, só vive enfiada dentro dos livros. E eu me lembrei agora do que ele falou, chamou de crente. Quantas vezes ele me falava, de brincadeira, mas falava: Parece uma traça. Eu falei: Deixa eu conhecer a traça, que eu estou aprendendo alguma coisa. Então, é assim que as pessoas veem quando você é um pouquinho diferente, em alguma situação até positiva, sabe? Mas é só para complementar, a gente escuta cada coisa mesmo. Vou seguir aqui. Agora eu vou ler 2 parágrafos, tá? No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Então, a gente já fez até esse comentário, e quando o Emmanuel coloca aqui, né, a fim de revigorar-nos as forças exaustas, né? Que é esse templo secreto da alma, né? Onde o Cristo nos espera. Eu coloquei que revigorar as nossas forças são restabelecer o equilíbrio interno, né? Que é reanimando e fortalecendo.
e também renovar e restaurar o bem-estar emocional e espiritual. Por quê? Por conta desses chamados todos que nós já falamos, né? Sabemos que o Senhor, ele habita em nós. Isso a gente não tem dúvida, né? Somos filhos de Deus, de um único Pai, né? E precisamos aperfeiçoar nossa vida a fim de manifestá-lo, né? Porque, como o Vitor falou, se a gente se iguala ao mundo doente que está, que a gente não vai manifestar, não, a gente não vai poder manifestar esse amor de Deus. A gente não pode manifestar os exemplos do Cristo, se a gente é o seguidor dele, né? Então, ao inserirmos pausa e silêncio, né, a nossa mente, podemos acessar nosso altar íntimo. É assim que a gente vai conseguir acessar esse altar, que é um lugar sagrado de nossas almas. É nesse altar que podemos nos encontrar com nosso Pai. Pois é nele, no coração, que Deus reside. Então poderemos dizer, né, quando a gente silencia para encontrar essa paz, essa conexão com o Pai. Senhor, estou aqui. Que isso é mais do que uma prece. Quando você entra nessa conexão e diz, Senhor, eu estou aqui, né? Eu necessito de Ti. E nós podemos, nessa conexão, nos abastecer, acerenando, né? E sentir essa saciedade espiritual. Isso quer dizer o quê? Que através disso a gente pode o quê? Reiniciar a nossa jornada. Começar de novo, começar um novo dia, começar uma nova programação para a nossa vida, porque a gente vai se reabastecer, a gente vai ficar com essas, que ele colocou aqui, saciedade espiritual, ou seja, nós nos colocamos à disposição de dizer, Senhor, estou aqui, eu quero receber, eu quero essa conexão para que eu possa me abastecer, porque nós somos ainda esses aprendizes muito vacilantes, né? Então, cabe a cada um de nós, individualmente, aprender esse caminho para esse lugar onde Jesus nos espera, para esse repouso devido ante as lutas que nós atravessamos diariamente. Porque não é porque eu aprendo esse lugar, não é porque eu entro com essa conexão com a espiritualidade, aonde eu vou me reabastecer, que vai ser eu vou me isentar das minhas dificuldades, das minhas vicissitudes, do que eu tenho de programação na minha vida. Muito pelo contrário, né? A gente vai estar diante de tudo isso sabendo se posicionar. Não dizendo que é o outro que é culpado, né? Porque normalmente a gente aponta o outro de todas as dificuldades da nossa vida e a gente reabastecido, a gente consegue o quê? O equilíbrio. Deixo aí para vocês. Não, perfeito, né? Nesse parágrafo fica claro a importância da gente conseguir construir internamente esse lugar deserto, porque, como eu falei, né? Eu adoraria poder ir para um sítio, ficar 20 dias sem celular, sem nada, seria maravilhoso. Mas a vida não é assim, né? A vida se impõe diante das nossas necessidades, dificuldades. Então é importante que a gente construa esse lugar dentro de nós, exatamente para que a gente não fique dependendo de condições e situações e lugares específicos Isso. para estarmos em contato com uma espiritualidade, para estarmos em contato com o nosso equilíbrio, com a nossa reflexão. Só que isso precisa ser construído, a gente precisa exatamente se fortificar espiritualmente, aprendendo através dos ensinos dos livros, através da prática, através do centro espírita, através dos trabalhos voluntários, a gente vai construindo essa fortaleza dentro de nós e aí cada vez mais forte, fazendo com que a gente, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer ambiente, a gente consiga se isolar, consiga se blindar de forças externas e automaticamente conseguimos essa conexão com o alto
seja no ambiente que for, né? Esse é o ápice que a gente busca, né? Para que a gente consiga exatamente estar em contato com os nossos mentores, com os nossos protetores, porque aí a solução vem. Independente da situação, né? Pode estar um caos, pode estar o pior problema do mundo. Se você conseguir estar nesse lugar deserto interno, você vai conseguir a conexão e a solução. E mesmo se você estiver num lugar onde não tem solução, sei lá, um avião caindo e você está ali sentado, mas você vai encontrar a paz, a serenidade necessária para aguentar aquele momento até o fim, seja qual for, né? E porque nada é eterno, né? E em algum momento aquilo vai se extinguir e a nova etapa, uma nova encarnação chegará, né? Então, acho que esse é esse lugar deserto que a gente precisa alcançar para ficar independente de qualquer coisa externa para alcançarmos essa conexão com o alto. E aí o convívio com a família espiritual é fundamental. A família espiritual está na casa espírita, está nos trabalhos que a gente faz em conjunto para ajudar o próximo, né, como morador de rua. Está também nos nossos grupos de estudo como esse, ela está em vários lugares, e ela que vai ajudando a gente a construir essa independência, onde eu estou aqui, estou com todos, estou ajudando, e eu sou eu mesma, mas eu mando em mim, sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém, sem menosprezar ninguém, né? É isso aí. Nós temos muita ajuda. É importante a gente reconhecer isso. Como a gente é ajudado? Puxa, só esse grupo aqui é uma grande ajuda. E como é, não é? A gente se reúne para estudar, para aprender junto. Puxa, que coisa maravilhosa, não é? E agora eu vou seguir aí para o último parágrafo, quando Emmanuel nos fala que prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo um lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Então, é importante a gente prestar atenção nessa imobilidade do corpo, é tortura da alma. Porque a gente escuta muito, eu quero me aposentar para não fazer nada. Então, essas frases rotineiramente que nós escutamos, né? Essa ociosidade, isso não tem um fim útil. Né? Então, que a gente observe muito essa pontuação do Emmanuel quando ele diz imobilidade do corpo é tortura da alma. Porque a gente vê que as pessoas até adoecem por conta disso. Não era o que eu ia dizer, isso surgiu agora. O que eu pontuei aqui para falar, eu trouxe um pedacinho do livro do Leon Denis. Tem muito tempo que eu não falo, né, das frases do Denis, que eu gosto muito. E lá no livro Grande Enigma, ele tem uma parte que fala o livro da natureza. E ele diz assim para a gente que a verdadeira vida é a ação. A lei nos impõe a luta e a provação. Nós nos sentimos associados às forças imensas do universo, destinados, como elas, a desempenhar um papel neste vasto teatro. Então, todos nós temos um papel importante nesse teatro que é a vida, que é a terra, que é esse lugar que foi colocado os espíritos para o progresso. Então, como o Vitor ainda há pouco falou, nós não estamos aqui ao acaso. Né? Nós temos uma destinação que é a verdadeira felicidade, que é o espírito puro. Mas nós necessitamos desse ambiente. Parece o caos, mas há uma necessidade para a transformação nossa para que a gente possa habitar um planeta melhor.
Então, quando o Denis diz para nós que a vida é ação, né, e impõe a luta e a provação, porque nós estamos aqui numa luta. A luta para vencermos a nós mesmos, não é o outro, né? E aí eu coloquei aqui que essa caminhada ela vai requerer algumas renúncias, né? E alguns sacrifícios. E é por isso mesmo que a gente precisa da disciplina, nós precisamos do estudo, do esforço e do próprio trabalho, que serão ferramentas para o nosso sucesso. Então, não é deitado na rede que a gente vai evoluir, né? Precisa da disciplina, do estudo, do esforço e do próprio trabalho, né? E Emmanuel traz para nós, lá no Fonte Viva, no capítulo 147, olha o que Emmanuel diz para nós: refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade real, a que o Senhor te destinou. Então, a necessidade da gente refugiar, da gente acalmar, da gente silenciar, da gente se recolher, né? E a gente também colocou aqui que nunca houve tantos templos de pedra para as manifestações da religiosidade, cujos dirigentes muitas vezes só se preocupam com as manifestações externas, com os rituais que atraem tantas criaturas ingênuas e que, na busca de soluções imediatistas para os seus problemas. Então, existe muito convite externo. E esse templo, né, de pedra, hoje nós temos em cada esquina um chamado para que a gente possa estar com Cristo. Mas, muitas das vezes, são informações que chegam como se fosse um milagre que vai acontecer ali se você aceitar o Cristo daquela maneira. Mas o que é aceitar esse Cristo? Você precisa se renovar. Você precisa literalmente construir esse altar para que o Cristo possa vivenciar contigo no íntimo as suas ações. Ou seja, eu construo dentro de mim com os ensinamentos do Cristo para que eu possa externar esses ensinamentos. Ah, mas Júlia, mas eu não consigo, nem eu consigo também. Mas a gente está no esforço. O que eu já consigo fazer? Eu já consigo renunciar a alguma coisa que eu acho que vai fazer mal ao próximo? Eu já estou com o Cristo dentro de mim e exteriorizando ele. Eu já consigo calar quando eu tenho o mau hábito de falar mal dos outros? Eu já estou trabalhando isso em mim. Então, e para que eu possa fazer isso, eu preciso trazer os ensinamentos, é importante, porque, como o Vitor falou, a necessidade dessa comunhão, né? A gente fala da casa espírita porque nós somos espíritas, né? Da gente ter esse templo que a gente vai trocar essas informações, esse aprendizado, porque tem sempre pessoas lá que estudaram um pouco mais do que nós e tem algo para nos trazer, né? Para que a gente possa o quê? Acender dentro de nós essa candeia. Porque a candeia que Jesus fala, dessa luz, é a luz própria. Não adianta eu querer me iluminar sem o conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, para me libertar, eu preciso entender o que é bom e o que é ruim. O que é a proposta do Cristo na minha vida e o que eu quero do mundo. Eu quero do mundo só usufruir? Aí é o que o Vitor já trouxe para nós. Nós vamos entrar nessa engrenagem do mal. Ah, mas não tem só mal. Lógico que não tem só mal no mundo, porque somos peças importantes para que exista a transformação de nós e do mundo, né? E é isso, gente. Foi a contribuição que eu pude trazer para que a gente possa pensar nesse lugar silencioso,
esse lugar silencioso que a gente precisa dentro de nós silenciar, para que a gente possa ouvir essa doce e amorosa voz de Jesus, desses amigos espirituais que são que estão sempre disponíveis para nós. Agora, como a gente falou no outro estudo, quando o João fez, né? Jesus está na porta e bate. Eu tenho que abrir essa porta. Então, que a gente possa, né, ter esse despertar de consciência para que a gente possa entrar nesse quarto íntimo, nesse lugar deserto, para que a gente possa encontrar Jesus dentro de nós e escutar essa voz doce e amorosa. Muito bom. É um resumão, né? O último parágrafo é sempre um resumão. Minha câmera aqui tá dando boot. Ele fala exatamente aquilo que eu estava falando, dessa necessidade da gente criar essa força interior para que a gente não fique dependendo de condições exteriores para fazer o que precisa ser feito, né? Como ele bota, seja na cidade, seja no campo, seja em qualquer estação, né? Porque às vezes a gente também, tá quente, tá frio, tá... A gente vai dando argumento para adiar, né? Para não, quando tiver frio eu faço, quando tiver quente eu faço. Então a gente vai sempre as coisas externas nos influenciando, que a gente consiga fortalecer esse nosso interior para ficar cada vez mais independente de condições externas, de ter ou não ter dinheiro, de ter ou não ter isso ou aquilo. Não. A gente tem que buscar o trabalho que a gente pode fazer com as condições e ferramentas que a gente tem hoje. Não dá para fazer o outro trabalho lá que você queria? Tá, não dá para fazer esse, mas dá para fazer outro. O que dá para fazer? O que já dá para fazer com o que você já tem? É esse que você tem que fazer. Porque se Deus ainda não te deu as outras ferramentas, é porque você não tem que fazer o outro trabalho. Você tem que fazer o trabalho que já está disponível para você fazer. É esse que é para você fazer, não é outro. Então, que a gente busque, né? E a gente só vai ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para enxergar e perceber esses trabalhos se a gente exatamente aprender a encontrar esse lugar deserto. Mais alguém que queira fazer algum comentário final? Então, quero agradecer a Júlia por nos guiar no estudo da noite de hoje, trazendo tanta informação, né? Agradecer a presença de todos, porque sem vocês não tem estudo. E eu até esqueci quem é a semana que vem, peraí. Janete. É Janete? Pelo menos está escrito ali. É o 35. É Janete, capítulo 35. 35. Então a Janete deixa a procuração comigo, então eu convido a todos a fechar os nossos olhos para a nossa prece de encerramento. Vamos então elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes e ao nosso querido Emmanuel, que nos guie e nos intui nesses estudos que se iniciaram lá no início da pandemia e que vem se estendendo, trazendo tanto conhecimento, tanto instrumento de evolução para as nossas encarnações. Que o Senhor permita que continuemos com esse trabalho, abençoando a todos nós com muita saúde, muito vigor, para darmos continuidade aos estudos, mas principalmente colocar em prática as nossas vidas para com todos aqueles que convivemos. Que assim seja e graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. E, como eu sempre falo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e familiares e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fica com Deus, pessoal. Até semana que vem. Boa noite.